Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para nós falarmos um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Como é um conteúdo muito longo, nós vamos dividir essa videoaula em 3 partes, certo? A primeira delas é falando do contexto da Europa que fez com que ocorresse a Segunda Guerra Mundial. Na nossa segunda videoaula, nós vamos falar então de todas as fases do conflito. E na nossa terceira videoaula, por fim, vamos falar da parte final do conflito, certo? Bora lá então? Vamos começar? Então, essa videoaula é especialmente para tratarmos, tá, dos antecessores da Segunda Guerra Mundial. Tudo o que estava acontecendo para que a Segunda Guerra Mundial efetivamente acontecesse em 1939. Nós temos que lembrar que na Europa estava chegando ao poder partidos de extrema direita. Nós vamos ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, certo? Com toda a questão do Stalin no poder, né? Passou pela Revolução Russa e havia um certo medo por parte dos europeus que a ideia socialista com aplicabilidade na União Soviética se espalhasse pelos países europeus. Antes que isso acontecesse, então, os partidos de extrema-direita assumiram o poder. Nesse contexto, nós temos a Guerra Civil Espanhola. O que aconteceu na Espanha? Aconteceram eleições, o partido de esquerda ganhou, mas a direita, com medo da ideia socialista e comunista se espalhar pela Espanha, não deixou isso acontecer e ocorreu uma guerra civil, onde a Alemanha pôde colocar em prática apoiou, né, o partido de extrema-direita da Espanha e começou a colocar em prática algumas dos seus pensamentos já expansionistas e algumas das suas técnicas que depois ela vai usar na Segunda Guerra Mundial. Era um verdadeiro ensaio para a Segunda Guerra Mundial, certo? Então nós temos como contexto partidos de extrema-direita assumindo o poder. Vamos ter na Alemanha Adolf Hitler, que ascende ao poder em 1933, e vamos ter na Itália o Benito Mussolini, né? Ou seja, esses partidos, que é o partido nazista e o partido fascista, chegando ao poder. Outra questão importante que a gente não pode deixar de entender também, que faz parte de todo esse contexto, é a humilhação que foi o Tratado de Versalhes para a Alemanha. Então, para a Alemanha, o Tratado de Versalhes foi vexatório para o país alemão. E o Hitler, quando assume o poder, ele assume com esse objetivo, de acabar com o Tratado de Versalhes. Lembrando que a Alemanha estava numa crise muito grande. Havia um número muito grande de desempregados. O país não havia industrialização no país, né? E o Hitler começa a incentivar a industrialização. Ele consegue significativamente tirar milhares de pessoas do desemprego e até a Segunda Guerra acontecer, ele é considerado um grande estadista pelas mudanças que vão acontecendo no país alemão. O que a gente também não pode esquecer é que antes de 39, ou seja, em 1938, já havia por parte da Alemanha a anexação de alguns territórios, como a Áustria e a Tchecoslováquia, que é a região dos Sudetos, que era uma região industrializada da Tchecoslováquia. Ou seja, o Hitler tinha essas ideias expansionistas de transformar a Alemanha num grande império, ou seja, de anexar esses territórios por conta das ideologias nacionalistas. Então, o nacionalismo é preponderante para o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Isso também nós não podemos perder de vista. A partidos de extrema-direita assumindo o poder, certo? Depois, as ideias nacionalistas, o Tratado de Versalhes, que era considerado vexatório para a Alemanha, a situação da Europa de maneira geral, que não era uma situação positiva, que vinha de uma crise causada pela Primeira Guerra Mundial e também pelo Tratado de Versalhes. Tudo isso, gente, né, vai culminar
na Segunda Guerra Mundial, que é uma revanche, uma ideia de revanchismo por tudo que a Alemanha sofreu a partir do Tratado de Versalhes em 1919. Então, vocês não podem esquecer, motivações da Segunda Guerra Mundial, revanchismo, tá? Por conta do Tratado de Versalhes. A questão de ampliação territorial por parte da Alemanha, anexação de territórios, voltar que a Alemanha fosse um grande país, partidos de extrema direita assumindo o poder, e havia um medo muito grande, né, que a ideologia socialista tomasse conta de toda a Europa. Houve também uma conferência, que foi a Conferência de Munique, em 1938. Essa conferência, por sua vez, foi orquestrada, esteve à frente dessa conferência a França e o Reino Unido. Eles não queriam um conflito. Então, o objetivo dessa conferência era barrar o crescimento da Alemanha. Então, tanto a França quanto o Reino Unido deram de presente para a Alemanha a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Em contrapartida, o Hitler prometeu que não expandiria mais os seus domínios. Na verdade, foi uma grande falácia do Hitler, né, durante essa conferência, e essa conferência de Munique foi um verdadeiro fracasso, porque em 1939 nós vamos ter o início da Segunda Guerra Mundial. Certo, galera? Então, nessa primeira videoaula, nós temos aí as principais características, né? O principal contexto para ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Certo? Vejo vocês na próxima videoaula. Valeu?